Bom, hoje nós encerramos a série sobre os princípios do condicionamento físico dos animais com a médica veterinária Maiara Fonseca. Acompanhe. Uma pergunta-chave para o planejamento do condicionamento físico do cavalo. Para quais competições devo direcionar o treinamento do meu marchador? Isso porque cada prova tem as suas características e exige um tipo de preparação. É aí que entra o princípio da especificidade. Se a escolha, por exemplo, for os concursos de marcha, temos que pensar o que a prova significa para o corpo do cavalo. Então, nos estudos que já existem, a gente sabe que é uma prova de intensidade leve a moderada. O cavalo não fica o tempo inteiro na marcha, mas a principal atividade é durante a marcha ali entre 12 e 14 km por hora. Existe a prova funcional no meio da prova de marcha, né, que também não é algo que vai exigir muito altas velocidades, um esforço muito maior do que a prova de marcha. Então, dentro daquela situação, né, da duração da prova, a gente vai entender que no treinamento nós vamos adaptar para essa situação. Exercícios de alongamento e de manutenção da velocidade, por exemplo, com pequenas variações, podem contribuir para uma melhor performance durante os concursos. Mas, além disso, é primordial fazer escolhas em um ano hípico com mais de 300 eventos. Às vezes uma prova regional ali, ela pode ser até uma parte do treinamento. Eu vou testar como está o condicionamento daquele cavalo, se ele está preparado, né? Como se fosse um teste mesmo. E se eu submeter esse cavalo a vários eventos sucessivos, ele pode acabar se cansando e não conseguir treinar da forma correta. Então é importante a gente selecionar. Vale a pena eu levar, ele vai fazer uma boa apresentação, eu não vou estar esforçando excessivamente esse cavalo. Então esse planejamento, mesmo que seja de 2, 3 meses antes daquela prova, é importante para a gente não cometer alguns erros. E o que muda se a decisão for pela prática do esporte, que tem atraído cada vez mais adeptos e sido porta de entrada de muitas pessoas na raça? E vão ser os mesmos, só que aí nós vamos incluir esses exercícios específicos da modalidade. Então, os movimentos que ele vai realizar durante a prova, se for alguma prova com boi, por exemplo, as simulações, né, com gado. Então, é muito importante a gente entender qual que é a prova e incluir nesse planejamento, nesse condicionamento físico, esses exercícios que ele vai fazer durante a prova. Para uma prova de 3 tambores, exercícios de arrancada e os que vão ajudar a aperfeiçoar a mobilidade lateral são essenciais. Mas com qual frequência? A frequência vai depender também da capacidade daquele cavalo. Se ele está iniciando, eu vou fazer menos vezes na semana. Se ele já está mais preparado, eu vou aumentando a frequência de realização. E também depende muito da estratégia técnica, né? Na precisão de movimentos que ele está fazendo. Porque se ele fizer um movimento errado, ele vai se lesionar. Então, é acompanhando a evolução técnica da qualidade de movimento com também a duração, a intensidade dessas simulações que a gente faz. Sendo assim, o princípio da individualidade nos lembra que é preciso entender de que forma cada cavalo responde ao treinamento de maneira eficaz. Eu vou preparar um cavalo para a prova de marcha. Muito provavelmente, se eu tenho 2 indivíduos ali, que podem ser até mesmo irmãos, eles não vão responder da mesma forma. Nem tecnicamente, né, nem evoluindo no treinamento técnico, e nem o corpo deles vai responder da mesma forma. Mesma coisa, animais de esporte. Eu posso ter 2 indivíduos que alguns exercícios ele vai desempenhar melhor, outros pior. Então, dentro desse planejamento vai ter as sutilezas, né? Cada cavalo vai ter aquela particularidade, aquele exercício, aquela situação que eu vou me dedicar para que ele tenha uma resposta satisfatória. Então, é no detalhe que a gente personaliza o treinamento. Cabe a quem está lidando diariamente com os marchadores a percepção daquilo que precisa ser mais trabalhado, levando-se em conta as características de cada indivíduo. Essa sensibilidade de entender se o cavalo vai dar conta de fazer, qual é a precisão do movimento e como ele está respondendo. Se eu estou tentando e ele não está respondendo da forma correta, talvez eu precise mudar a estratégia, né, fazer outros tipos de exercício. Por exemplo, o exercício na água que a gente comentou. Tem alguns cavalos que não gostam de fazer, outros amam, ele já vê a piscina e já quer realizar. Então, pode ser uma estratégia para incluir ali, para ele poder se condicionar.
né? Outros cavalos vão preferir exercício no exterior e etc. Então a gente vai entendendo o indivíduo. Um entendimento proporcionado pelo 7º princípio do condicionamento físico, o monitoramento. A gente precisa realmente olhar para o cavalo, avaliar o comportamento dele. É um dos pontos principais. Então, por exemplo, como que está o comportamento antes dele começar o exercício? Ele está tranquilo para realizar aquele exercício? Ele fica mais ansioso? Fica agitado? Durante o exercício, ele faz tudo direitinho, ele se sente bem ou você está reparando que ele está cansado, né? E o pós-exercício, tanto logo depois que termina, quanto nas horas após. Por exemplo, ele comeu toda a ração, ele descansou ou ele está ali apresentando algum desconforto. Então a gente vai observar o comportamento do cavalo antes, durante e após o exercício. Quais os aspectos, então, que a gente precisa observar nesse monitoramento? O que é fundamental a gente observar? Um dos aspectos é a questão da frequência cardíaca. Como que estão os batimentos cardíacos durante o exercício e também no período de recuperação. Quanto mais o cavalo é bem treinado, ele está adaptado àquele exercício, a frequência tende a ficar mais baixa. Por exemplo, na marcha, ela não passa aí de 150 batimentos por minuto, numa marcha média até 14 km por hora. E aí a gente vai vendo essa evolução. E na recuperação também. Então, por exemplo, às vezes em 20 minutos o cavalo já está com os batimentos ali que ele estava de repouso. É sinal de que ele está adaptado àquele exercício. Agora, se ele leva 1 hora para se recuperar, né, para os batimentos voltar ao basal, é sinal de que aquele treino ali ainda é muito intenso para ele. Um acompanhamento que pode ter um auxílio importante da tecnologia, com o uso de um frequencímetro, por exemplo. Assim que a gente colocar as informações ali para o cavaleiro, ele vai poder acompanhar a frequência cardíaca, a velocidade e o tempo. Seja por meio de equipamentos eletrônicos ou com a organização dos dados e atividades em planilhas, é um monitoramento que vai indicar os rumos do que precisa ser realizado. Então tem que ter algum parâmetro, né? Onde que o cavalo está hoje, se ele teve uma evolução daqui a 30 dias, 15 dias e onde eu quero chegar. Se eu não tenho esse monitoramento, as coisas vão ficando muito empíricas, né? E a gente não tem uma constância no trabalho. Um trabalho que exige coordenação e disciplina para garantir não só bons resultados, mas principalmente promover o bem-estar do seu marchador. Se a gente faz um treinamento, um condicionamento da forma adequada, esses animais têm mais chance de sucesso, mais saúde, mais longevidade, então conseguem fazer mais provas de forma satisfatória e a gente tem ali demonstrando do cavalo o que ele tem de melhor.